Pensão por morte. Para ter direito ao benefício, é preciso ter provas do matrimônio depois da morte do parceiro. Mas uma mulher, mesmo com a certidão de casamento, não conseguiu comprovar que ainda vivia com o marido sob o mesmo teto. E o pedido de pensão por morte foi negado pela Justiça. Dona Clélia ficou viúva e teve que dar conta de sustentar as 3 filhas sozinha. E só o salário de professora não era suficiente. Ela contou com um auxílio importante, a pensão por morte do marido, que também era professor. Se não fosse esse dinheiro, Roberta, eu não teria como. Para ter direito ao benefício, Dona Clélia apresentou toda a documentação necessária, como certidão de casamento, certidão de óbito do marido falecido, certidão de nascimento das filhas. Com esses documentos, ela conseguiu comprovar ao INSS que estava casada e dependia financeiramente do marido. Mas também é comum encontrar casais que terminam o relacionamento e não oficializam a separação. Aline, por exemplo, separou do ex-marido há 20 anos, mas na época não pediu o divórcio por medo dele. O homem era violento. Aline não teve mais contato com ele. Hoje, ela teme que, em caso de morte, o ex-marido tenha direito aos bens dela. O que me aflige mais é isso, porque o que eu quero, o que eu deixei, vou deixar, né? Vai ser para os meus filhos. Não para ele depois vir, na minha morte, querer alguma coisa que não é de direito dele mais, né? Mas ter uma certidão de casamento nem sempre garante direitos quando o companheiro morre. Na Bahia, uma mulher solicitou pensão depois da morte do marido. Eles eram casados no papel, só que não viviam mais juntos. Os dois moravam, inclusive, em cidades diferentes. Como não conseguiu comprovar vínculo com o marido ao INSS, o pedido foi negado e ela entrou na justiça. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No processo, ela alegou que o marido trabalhava em Tocantins e, sempre que possível, retornava para sua casa em Goiás. Mas os magistrados entenderam que o casal estava separado quando ele morreu. E ela não conseguiu comprovar que dependia financeiramente do homem, como explica esta advogada. A partir do momento que essa separação de fato ela ocorre e não tem nenhuma prestação alimentícia, isso não foi estipulado, ou seja por acordo, ou seja pela via judicial, nós temos aí realmente o fim dessa obrigação, inclusive para o Estado, de prestar esse benefício. A advogada também alerta que a situação pode piorar para quem tenta enganar o INSS. A pessoa pode até ser processada. O importante é legalizar a situação assim que termina o relacionamento. O que nós temos a partilha de bens deve ser feita de acordo com o patrimônio que tinha na época da separação de fato. Da mesma forma da dissolução de união estável. Então, o que se faz é um retrato daquele patrimônio na época da separação de fato para poder se partilhar. Então, isso pode gerar uma confusão patrimonial muito grande, que vai gerar um conflito familiar, que pode gerar realmente até uma lesão patrimonial para uma das partes. Então, o ideal realmente se separou de fato, busque realmente fazer a partilha de bens, a dissolução dessa união estável, o divórcio, para pôr fim a essas questões. Não é todo mundo que fica viúvo ou viúva e consegue receber pensão por morte. A lei prevê 3 grupos diferentes de dependentes que podem pedir o auxílio. Veja no Vinbox. Não são todos os dependentes que têm direito à pensão por morte. Eles vão ter de estar enquadrados em um rol previsto no artigo 16 da Lei 8.213. Em que consiste esse rol? Nós temos dependentes de 3 classes no direito brasileiro para fins previdenciários. Na primeira classe estão aqueles com dependência econômica presumida, cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos, inválido ou com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Na segunda classe estão os pais, desde que comprovem a dependência econômica. E na terceira, irmãos menores de 21 anos, inválidos ou com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Tem mais dúvidas? O Vinbox responde. Mande seu e-mail para a gente.